Olá, olá, satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco simultaneamente de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, também pela tvexito.com.br, onde você pode e deve, inclusive, baixar o aplicativo, é isso mesmo, o aplicativo da TV Êxito, que é de graça. E eu quero te fazer um outro convite, para quem estiver nos acompanhando de meio-dia a 1, para participar por telefone, opinar e fazer as suas perguntas aqui aos nossos ilustres convidados, que já eu vou apresentá-los, que é o 11 5081 3782. 11 5081 3782. Olha, os assuntos de hoje nós vamos falar do melasma, que afeta principalmente mulheres jovens. Endometriose atinge de 10% a 15% também do público feminino, né? Férias exigem cuidados extras aí com os dentes. É preciso moderação com comidas de fim de ano, tudo isso e muito mais. Na hora e vez dos nossos amigos e convidados, a dermatologista Daniela Schmidt Pimentel, ela que é médica, tudo bem? Tudo bem. Assistente do Serviço de Dermatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro. Satisfação tê-la aqui, viu? Obrigada. Também conosco, ele que é ginecologista, doutor Sérgio Podguet. É assim a pronúncia? Seja bem-vindo, viu, doutor? Ele é professor livre-docente da FMUSP e presidente da Comissão de Endometriose da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Endometriose dói? Pode doer. Pode doer? Você vai saber detalhes aqui conosco. Também satisfação em tê-lo aqui, o cirurgião dentista, doutor Aônio Genículo Vieira. Ele que é coordenador do curso de pós-graduação de prótese fixa da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. A satisfação enorme tê-lo aqui, viu, doutor? Muito bom estar de volta aqui, Liliane. Gostoso. Também conosco ele, que é biomédico e fisiologista, Fábio Criciúnas. Como vai, Fábio? Tudo bem, vocês. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui de novo. Olha, eu quero reforçar o meu convite para que você possa, participar conosco ao vivo através do telefone do ouvinte, que é o 50813782. 50813782. Lembrando que 11 por se tratar de São Paulo, tá? Por e-mail, liliane@tvexito.com.br. Vamos falar do melasma? Pois é, uma doença genética hormonal que acomete principalmente mulheres jovens. É um problema crônico que causa manchas na região das maçãs do rosto, na testa, no buço, com fases de melhora e piora, e que atinge cerca de 70% das gestantes. Por quê, hein? Então, o melasma é uma disfunção do melanócito, que é a célula que produz o pigmento que dá cor para a nossa pele. E ele está muito relacionado com disfunções hormonais, como gestação, que na verdade são alterações hormonais, uso de anticoncepcional oral, terapia de reposição hormonal. Isso tudo facilita o aparecimento do melasma. Melasma a gente vê em pele clara e em pele escura. Sim, mais frequente nas peles morenas, tá? Ele acontece muito mais em mulheres, mas raramente em homens também. Então, a gente não pode falar que é só pelo distúrbio hormonal. Os distúrbios hormonais, as alterações hormonais, mesmo que fisiológicas, como gestação, eles facilitam o aparecimento do melasma, mas é o sol que vai desencadear o problema. Então, a gente vê que é uma doença muito comum dos países tropicais e mais raras nos países onde a gente não tem tantos dias de sol como a gente tem aqui. Ainda não muito bem estabelecido o porquê esse melanócito vai ter esse problema. Então, a gente não sabe a causa principal, mas hereditário? A gente sabe que tem fator hereditário, tem fator hormonal e o que desencadeia mesmo é o sol. E aí, nós temos, para você que está nos acompanhando pela tvexito.com.br, nós temos ali o melasma, o clarinho ali com escuro é o melasma? Ele é um distúrbio de pigmentação, dá manchas acastanhadas na pele, principalmente aqui na região malar, que é na região da maçã do rosto. Acomete bastante também o centro facial, então a testa, o nariz, o buço, e mais raramente no terço inferior da face. Tá, ali a gente tem outro caso também. Isso. São manchas acastanhadas, como você bem ilustrou. Isso, pode acometer qualquer cor da pele, mas é mais comum nas peles mais morenas. E se a minha mãe teve na gestação e eu vou ser gestante, também corro risco? Corre, porque mostra que tem um fator genético importante. Isso. E nos homens, a incidência, você falou que é menor.
mas que não é impossível de acontecer. Isso. Tem uma faixa etária que ela se manifesta É mais comum mais? em jovens, entre 25 e 30 anos. Depois, mesmo que tardiamente a pessoa engravide, no caso da mulher, Pode acontecer aparecer. também, mas o mais comum são nas mulheres mais jovens. Não tem nenhum tipo de prevenção, como a gente fala que o sol desencadeia, se usar um filtro mais potente. Sim, a principal prevenção é ajudaria. o uso do filtro solar, evitar o sol naquele período que a gente fala que é pior, entre 10 e 15 horas, usar filtro diariamente. Muita gente acha que o filtro é só para quando a gente vai na praia, mas é interessante usar todos os dias, mesmo em dia nublado, que a gente sabe que parte da radiação atinge a terra, então pode também piorar o melasma. E, às vezes, o próprio mormaço piora. Então, o principal tipo de prevenção do melasma é o uso de filtro solar e evitar a exposição muito intensa ao sol. Lembrar que filtro não é só o que a gente passa. Existem, hoje, chapéu, boné, roupas com tecidos especiais que ajudam a filtrar o sol também. O melasma, a sua incidência é mais no rosto ou o que aparece de mancha fora do rosto não é melasma? Não, é mais comum no rosto, mas ele pode aparecer aqui no V do decote, inclusive aqui no braço. É bem mais raro, mas pode acontecer. Não é confundido com vitiligo? O vitiligo é despigmentação. Então, o vitiligo, a mancha é Esbranquiçada. branca. E o melasma, a mancha é acastanhada. E já aí, ele também avança, como é o caso do vitiligo, não? Também avança, mas mais localizado nessas regiões. Face, V do decote e braço. O vitiligo pode acometer o corpo inteiro. O vitiligo está muito ligado à questão emocional. Sim. O melasma também poderia ter algum fundo emocional? Não, o melasma é mais que fatores genéticos, alterações hormonais e desencadeado pelo sol. Muito bem. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode participar conosco. 11 5081 3782 é o telefone do ouvinte. Nós vamos, inclusive, hoje, para você, nosso querido ouvinte, sortear o livro do Dr. Aônio. Você quer ver que título maravilhoso? Sorrir faz bem. Sorrir faz bem. Faz bem, sobretudo, quando se tem saúde bucal, né, Pois doutora Aônio? faz bem Essa a pro proposta do seu psíquico, livro? Faz bem para a saúde, para o social. Né? E o sorriso tem que estar adequado, né? Para a pessoa não se sentir constrangida. Muitas vezes deixa de sorrir por conta da falta de saúde, disso. né? Realmente. Então, você ouvinte, nós vamos sortear o livro do Dr. Aônio Genículo. Você pode e deve participar conosco no 11 5081 3782, para quem participar, inclusive, fazendo os seus questionamentos sobre os assuntos tratados aqui. Agora vamos falar de endometriose. Pois é uma doença inflamatória caracterizada pela presença do tecido que reveste o útero fora do órgão, trazendo cólicas fortes e o efeito muito temido, a infertilidade. Ela acomete de 10 a 15% das mulheres em idade fértil, mas é desconhecida pela maioria da população. Eles, inclusive, esses pacientes, descobrem a enfermidade com estágio avançado, o que dificulta a cura. O senhor não é mulher, mas está no universo feminino, doutor Sérgio. E cólica não é raro, e os senhores também, né? Dentista sabe disso, o biomédico sabe disso. Não é raro a mulher sentir cólica ao longo da vida, até no início, ao longo da vida menstrual. Então, um sintoma caracterizado como cólica não chama atenção. Mas deve chamar. Deve. Na verdade, cólica não é algo normal? Aquela história de que cólica, quando o casal passa... eu estou esperando até hoje. Então, isso não e, é assim. E depois, você quer fazer sabe o que eu vi? Quando tiver filho, vai embora. Tive dor, não adiantou nada. Então, cólica, mesmo no início, na adolescência, a menina começa a menstruar, começa a ter cólica muito forte, e a gente consegue ter isso até de uma forma objetiva. Eu peço para o paciente dar uma nota para a cólica. Fala que nota que ela dá de 0 a 10. Se for uma nota acima de 7, 8, né, 9, 10, é uma dor muito forte. E aí tem que tentar descobrir por que tem essa cólica. A cólica pode ser no período menstrual, mas pode ser fora do período menstrual também. A paciente pode ter outros sintomas, pode ter dor fora do período menstrual, pode ter dor durante a relação sexual, por exemplo. Retenção de líquido pode acometer? Não, isso não tem a ver com endometriose. Não. A paciente pode ter dores intestinais, dores no hábito urinário, e aí chama atenção para a gente pesquisar, então, a endometriose. Alguns a classificam como uma doença da modernidade. E eu queria que o senhor traduzisse isso. Na verdade, o que acontece é que nos últimos anos se faz um diagnóstico melhor da endometriose.
que a nossa avó, que a nossa bisavó tinha endometriose, provavelmente tinha a doença descrita há mais de 100 anos, há 150 anos. É que não se fazia um diagnóstico bom. E nos últimos 10, 15 anos, os métodos de imagem, o ultrassom, a ressonância, conseguem ver a doença com uma acurácia, uma sensibilidade muito alta. Então, não é bem que é uma doença da mulher moderna, é que a gente faz um diagnóstico melhor. E aí, quando eu contei para nosso telespectador e ouvinte ali que é uma doença inflamatória, o que causa essa inflamação? Isso a gente tem que ir lá para o básico e tentar entender por que a doença acontece. O endométrio, né, aquele tecido que sai na menstruação, ele cai dentro da barriga também. Além dele sair... Isso é normal acontecer? Isso é normal, toda mulher tem, vocês têm, todas as mulheres que estão aqui praticamente têm isso, todas. Só que 10 a 15% não conseguem tirar esse tecido de dentro da barriga. E aí isso gera uma inflamação. Que deveria ser expelido normalmente ou absorvido normalmente. Deveria ser absorvido, deveria sumir. Certo. Mas aí acontece uma inflamação que então faz a doença se desenvolver. E é essa a inflamação característica da endometriose. E aí, como é que se resolve o problema? Então, tem duas formas, basicamente, de se resolver isso, com remédios, com bloqueio hormonal. A gente procura fazer a paciente, então, parar de menstruar. Quem não quer engravidar pode fazer esse tratamento, para de menstruar. Mais ou menos 70% dessas mulheres melhoram, ficam sem dor. Só que isso é para quem tem dor. Para quem tem dificuldade para engravidar, aí não dá. Então, no meu caso, que eu sou uma mulher que já tem filhos. Já tenho filho, passei do período fértil, né? Depois do entra lá, a gente passou do período fértil. Né? Então, se você tem cólica, mesmo que tenha endometriose, a gente faz exame clínico, faz o exame especializado. Eu não preciso te operar a princípio. A gente pode fazer um tratamento clínico. Certo. Bloqueia a menstruação, uma boa parte das pacientes melhora. Agora, quem não melhora... Aí bloqueia a menstruação. E é uma mulher que está em fase de pré-pausa. A partir dos 45, a gente fala de uma pré-pausa, porque ela vai entrar na menopausa, não é isso? Vai Me parar conforta de aí, doutor, pelo amor de Deus. Vai parar de menstruar lá pelos 50 anos. Ainda você está longe disso. Tá, mais longe, vai décadas. Mas aí, o que acontece? Essa mulher também pode ser submetida a Claro que essa pode. suspensão da menstruação? Deve, até se está muito perto de parar de menstruar, é excelente, porque a gente não vai indicar uma cirurgia. Às vezes as cirurgias são complexas e está mais perto de parar de menstruar, não precisa ir para a cirurgia. É que algumas pacientes não melhoram, né? Então, aí tem que ir para um tratamento cirúrgico. Perfeito. E, em último caso, aqui está sendo recorrida a cirurgia, feita de que maneira? Tem que fazer incisão, por videolaparoscopia? Como é o procedimento? Sim, a imensa maioria das vezes a gente sempre faz por videolaparoscopia, que é uma cirurgia muito benigna, digamos, né? Porque as incisões são muito pequenininhas. E a gente consegue fazer toda a cirurgia, mesmo que cirurgias complexas, cirurgias intestinais, na bexiga, tudo por videolaparoscopia. E eu vou falar uma coisa bem grosseira, assim, mas você me corrija e diga se a visão está correta. Quer dizer, é uma faxina que acontece nessa barriga dessa mulher, é isso? Exatamente, porque, em geral, são mulheres que ou querem engravidar ou não estão conseguindo engravidar. Então, as cirurgias, elas são, a gente fala, conservadoras. A gente conserva a capacidade reprodutiva dessas mulheres. É possível que no passado tirassem útero? Não só no passado. Não, hoje ainda? Ainda, infelizmente, se tira o útero, se tira o ovário, e, na verdade, não é essa a intenção. A intenção é tirar os focos de doença. O endométrio inflamado também causa hemorragia ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Olha, pode causar, mas não é um dos sintomas principais. Esse aí é do ovário, né? Os sintomas são dor ou infertilidade. E desconforto. Esse desconforto abdominal, né, durante a menstruação. Muito bem. Se você quiser saber mais detalhes, já falamos um pouquinho sobre melasma, agora sobre endometriose, você deve participar conosco e ainda concorre ao sorteio do livro Doutor Aônio Genículo Sorrir Faz Bem. Eu vou conversar agora sobre outro assunto que eu chamo a sua atenção, porque as férias de verão, gente, costumam trazer com elas, sabe o quê? O descuido com os horários e com as refeições. É comum comer fora de casa, horários aí diferentes do habitual, abusar de doces e refrigerantes. Com isso, os dentes ficam mais tempo sem escovação, expostos ao surgimento de cáries.
O que pode ser feito para compensar esse problema? Assunto para ele, o poderoso doutor Aônio Genícolo. Doutor Aônio, me ocorreu uma dúvida aqui. Aqueles ditos refrigerantes zero, que tem pouca adição de açúcar, quase nenhuma, caloria baixa, também são prejudiciais aos dentes? Não, aos dentes só a parte da acidez deles. Tá. Mas eles são benéficos no ponto de não ter açúcar. Então, a gente indica sempre 0 açúcar. Para a pessoa fazer uso, evitar refrigerantes. Primeiro que a quantidade de açúcar no refrigerante é muito alta. Né? Eu vi uma matéria um dia desse, diz que uma garrafa PET tem um copo de 200 ml de açúcar. 200? Pois é, numa copo PET? De requeijão numa PET. Nossa! É um absurdo. É um absurdo. Então a pessoa por isso que vicia, né? Para muitos. Vicia e engorda. Meu pai, isso aí é um assunto que nós não vamos nem entrar para não ficar triste. O primeiro cuidado é tomar refrigerantes light, se for tomar caipirinha ou bebida alcoólica, tomar com adoçante em vez de açúcar. Evitar doces, procurar comer frutas. Que também é um doce, mas é um doce menos nocivo, né? Frutas que não tenham assim muita acidez, como o abacaxi, que o problema só não é o açúcar juntamente com a acidez também, que é abaixo o pH da saliva. Olha. Então, muita quantidade de limão, abacaxi. Então, procurar, se você não vai fazer uma higienização, evitar esse tipo de alimento, dessas frutas, né? Procurar fazer uso de uma maçã, uma pera, que a fermentação tem a frutose, mas a fermentação é bem menor e não tem o ácido, que o que causa a cárie é o ácido. Na verdade, é o ácido produzido pelas bactérias. Fazer bochecho, mesmo que estejamos fora, alguns restaurantes já dispõem que a gente fica muito feliz do fio dental, né? Agora tem umas escovas de dente descartáveis. Você põe a moedinha ali e já sai uma escovinha cheia, 10. Eu havia visto isso em Londres. Aqui no Brasil já estão dispondo para nós. E eu acho engraçado que o povo põe a moedinha, agora eu vou contar, né? Porque coisa de banheiro a gente não pode contar, mas vou contar. Então eu vejo algumas pessoas em algumas que eu já frequentei e vi, põe lá, aí pega a escovinha, para descartar, né? Não, enrola e leva embora. E leva embora. E ela pode ser colocada no bolso, porque vem um cremezinho dental dentro, né? Bonitinho. E dá para aproveitar uma outra ocasião, num outro restaurante que você não tem a escovinha. Eu ando sempre com o meu fio card, né? O fio mas dental. o seu é chiquérrimo. Aliás, acabaram os meus já, viu? Então precisa mandar mais para você. O cartão dele de visita é o próprio fio dental lá. Uma maravilha, porque todo mundo que vê fica encantado. Porque não ocupa espaço nem para o homem, nem para a mulher na bolsa, e você tem sempre à mão a possibilidade da higienização com fio dental, né, doutora Oni? E que é importantíssimo após as refeições principais. Eu até escrevi uma matéria agora na revista Elite Travel a respeito de viagens, o que a pessoa deve fazer durante a viagem, que a gente percebe nos voos ou em ônibus. O pessoal come, faz a refeição e eu sempre fico percebendo, né? No avião eu vejo quantas pessoas vão no toalete fazer a higienização após o almoço, o lanche que serve no avião. E aquilo fermenta. E eu percebo o cidadão quer conversar com você, fica aquilo fermentado, um hálito de fica só um Jesus cheirinho na bravo ali. E eu percebo que eu faço a refeição e vou direto para o toalete fazer a higiene, que é importantíssimo. Você faz, às vezes, um voo de 8, 10 horas, ou mesmo viagens de ônibus. A pessoa se alimenta e fica com aquilo fermentando 8 horas na boca. Aí cresce tudo quanto é tipo de bicho. Nós já temos na boca, em 1 mililitro, saltitam 45 milhões de bactérias. Lá vem ele. Isso já na flora normal da gente. Agora, você imagina você deixando comidinha para essas bactérias. Aquilo lá não vira nem um zoológico, fica um absurdo. Então, é importantíssimo. Você faz a refeição e tem que fazer a higienização. Outra coisa que ajuda, se você não tem condições, você está na praia, você fazer uso de um chiclete sem açúcar. Ele ajuda também. É impressionante. Uma vez nós fizemos um trabalho na faculdade com os alunos, nós pedimos para metade dos alunos, para todos, não escovarem os dentes pela manhã.
E... Também ninguém se cumprimentou de manhã, tá? Todo mundo o negócio estava bravo. Espero, né? Porque dá bom dia com bafo de... Então, nós fizemos o levantamento de índice de placa bacteriana. Então, 50% nós demos chicletes para eles mascarem e 50% não. E impressionante o grupo que fez uso dos chicletes, da goma de mascar, fez a limpeza das partes externas, que é a parte de cima e os lados, a superfície da frente e de trás dos dentes. Só os lados, que seria o fio dental que faz a limpeza, que tinha a placa bacteriana. Mas diminuiu, assim, 70% da placa bacteriana em cima dessa superfície com o uso de chicletes. Olha, então porque tem esses chicletes especiais. O importante é os chicletes não ter açúcar. Tá. Eles não são gostosos, mas pelo menos, né? Eu só faço uso deles. É. Também o cafezinho, toda bebida que eu tomo é sempre sem açúcar. Se o adoçante faz mal, tudo bem, mas não dá problema nos dentes. Você sabe, tem duas coisas que eu observo aqui, que vocês vão observar também depois do que eu vou falar. Você vai na casa de um amigo ou uma reunião social que tem piscina. Eu fico vigiando quem vai no banheiro. Eu fico, porque meus filhos, eles saem da piscina com a mãe e vai fazer xixi no banheiro. Eu não vejo, fica todo mundo tomando cerveja, eu fico, mas esse povo, o que acontece ali, né? Tem uma determinada hora que eu falo, nada de entrar mais na piscina, porque essa piscina já foi. Mesma coisa na praia e mesma coisa com a higienização da boca. Que eu faço essa observação também. Voos longos, né? Exterior, aqui mesmo no Brasil, que você sai daqui e vai para ali, é quase uma viagem internacional. Eu também vejo isso, que as pessoas não se locomovem ou andam dentro do avião com esse propósito. Então, todo cuidado é pouco. E, se não tiver à sua disposição, faça uso aí da recomendação do doutor Aori. Aqui não vai dar nem para mostrar direitinho, mas é assim, que ele presenteia os amigos e os clientes dele. Uma ideia genial, que é o fio dental no próprio cartão de visita. Muito, muito, muito bacana, viu, doutor Aori? Parabéns com tudo que o senhor faz. Vamos precisar de moderação, sabe aonde? Com as comidas agora no final do ano. Pois é, com a chegada das festas de término do nosso ano, as comemorações e abusos alimentares passam a fazer parte de nossa rotina alimentar. Tudo que não comemos durante o ano, nos permitimos ingerir em poucos dias. Quer ver só? Carnes, gorduras, castanhas, bebidas alcoólicas e muito mais. Por isso, médicos e nutricionistas recomendam moderação e a ajuda de processos de desintoxicação, ou desintoxicação, né? Está escrito errado ali, eu li errado também. Desintoxicação após as festas. Muito bem, meu querido Fábio Criciúnas, ele que está aqui conosco, é biomédico e fisiologista. Uma coisa me incomoda muito. Tem que esperar até meia-noite para fazer a ceia? Por que tem que comer meia-noite, gente? Quem disse? Quem fez esse calendário? Não é? Que coisa curiosa. Não, isso é uma norma criada, eu costumo dizer que todas as patologias e todo o processo biológico segue uma regra. Hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade. A endometriose, se você aplicar, dá certo, no melasma dá certo, na escovação e na higiene bucal dá certo, e no processo de intolerância, intoxicação e incompatibilidade com alimentos também dá certo. Tudo aquilo que você tem o hábito, o costume e faz com frequência, em muita quantidade, ele está fora do nosso processo, do tempo. Então, o que acontece no final do ano? Por que a gente não consome carne de porco no ano todo e no final do ano tem que comer um porco inteiro para compensar o resto do ano? Não estou falando mal do porco, estou falando da gordura que a gente come, tá? Ingere. O grande vilão de todo esse processo inflamatório chama-se açúcar. Aí, mais uma vez. No metabolismo, nós pusemos a culpa no colesterol, né? O colesterol foi o vilão nos últimos 30 anos. Mas o grande vilão mesmo chama-se açúcar. Porque qual é a função nutricional do açúcar? Qual é? Nenhuma. Energia. Não. Quando a nossa célula precisa de energia, ela vai buscar no carboidrato. Ela sabe onde pegar isso. O açúcar refinado, não, ele é palatabilizante. Ele só entrou na nossa dieta dando sabor àquele alimento que era ruim.
É a mesma Isso coisa. é ruim, não devemos alimentar. É a mesma coisa o sal. Onde é que o sal entra na história da nutrição? Como conservante e palatabilizante, mais nada. Ele não tem poder nutricional. Quando a célula precisa daquele sódio, precisa do cloro, precisa de um outro mineral, ela vai buscar no alimento. Isso é disponível para ela. Ela entende isso. Agora, esse sódio, esse cloro que entrou a mais, não. Acidificou a saliva, desequilibrou a flora bacteriana. Hoje nós temos mais células não humanas do que humanas. Né? Nós temos 100 trilhões de células dentro do nosso intestino. Nós temos 1,5 kg de células, de bactérias. Nós temos 1,5 kg de bactéria dentro do intestino. Mas, meu Deus, esse lado aqui hoje está ruim. Tá bravo, Fala que não pode beijar na boca, eu já não quero mais aí abraçar. O que a gente faz? Tá cheio de Aí célula. a gente dá um açúcarzinho ou dá uma outra substância e faz com que essas bactérias do bem, que nos ajudam no processo digestivo, digestório, se desequilibrem e dê chance para as bactérias patogênicas se desenvolverem. E aí é que a gente cria uma situação chamada de disbiose, e aí aumenta a permeabilidade intestinal, e uma série de proteínas e de substâncias que passam pela barreira intestinal entram no nosso organismo como substâncias estranhas e vão levar a processos inflamatórios. E vão montar imunocomplexos e vão depositar em órgãos ou tecidos. Então, todo o processo de toda e qualquer patologia é metabólico. Tem que procurar. Se eu substituo o refinado por outro que adoça, que não seja propriamente adoçante, o açúcar mascavo. É mas menos maléfico? É menos maléfico, mas ele passa por um processo industrial. Usa uma substância para deixar o açúcar branquinho, um negócio chamado subacetato de chumbo, que é altamente tóxico, mas ele deixa o açúcar muito branquinho, depois eles retiram. Agora, retira 100%? Não, isso fica na... Mesmo os adoçantes culinários também são branquinhos. Agora estou lembrando do lado de casa. Eu costumo dizer que são os vilões brancos. Açúcar, sal, leite e farinha de trigo. E cocaína. Porque é tudo branco lá que já viu, né? Esses aí você tem que tirar. Mas não é, faz tudo mal. Você tem que pensar seriamente nesses assuntos aí. Você quer ver uma brincadeirinha com o trigo? O trigo entra na nossa dieta questão de 12 mil anos, mais ou menos, 12, 13 mil anos atrás, com os assírios e com o pessoal do Oriente Médio, norte da África. Levantando a genética desse trigo, ele tinha de 7 a 8 cromossomos. Hoje o trigo tem 36 cromossomos, uma das variedades dele. Nós temos mais de 3 mil variedades de trigo. Uma delas tem 36 cromossomos. É trigo, não? Pela madrugada. Injetaram tudo ali. Então, todo esse processo genético, de melhoramento, de transgenia, nós melhoramos em muito a produção dos alimentos. Somos 7 bilhões de habitantes. Precisamos da comida para esse pessoal. Mas aquilo que nós desenvolvemos como alimento, nós vamos demorar alguns anos, alguns milhares de anos, alguns milhões de anos para nos adaptar. Então, uma geração, a gente sente o efeito maléfico dela. Depois a gente demora mais 2 ou 3 gerações para corrigir. Então, eu falei do açúcar, né, que é o grande vilão, e deram a culpa para o colesterol. Por que o colesterol monta a placa de ateroma na célula, na parede do vaso? Ateroma é o quê? Que é a placa de gordura na parede da célula. Porque aquele açúcar esfoliou aquela parede celular, criou uma irritação, criou uma inflamação, e o organismo vai lá e coloca um tampão, um band-aidzinho, que é o tal do seu colesterol. Só que como nós estamos com as artérias muito inflamadas, o metabolismo se modifica para proteger. Eu vou proteger a artéria, que ela é melhor do que... Vamos para, objetivamente, a receita da boa vida aí. Já sabemos que pode ter açúcar. Mas o que deveria compor na nossa dieta diária, por exemplo, que não nos fizesse tanto mal, que estivesse disponível no mercado? Olha, tubérculos. Nosso sistema digestivo, se você for pegar desde a época do homem das cavernas, ele foi criado para comer tubérculos, proteínas, carnes de animal
e folhas e vegetais. Tá? Os cereais, não. Não? O nosso sistema digestório, o cereal é altamente alergênico e altamente agressivo. Cereais, de modo geral. E hoje você vê uma... Nós estamos falando de sucrilho? É. Nós e o sucrilho é pior ainda, porque tem muito açúcar, aquele negócio lá. E o milho é interessante, o flocos de milho é interessante, muito interessante, desde que ele seja consumido como flocos de milho. Tá? Se você, eu estou vendo agora, e acho que vai acontecer isso nos próximos anos, vão aparecer outras inflamações e algumas doenças exóticas através do consumo exacerbado de cereais, quinoa, chia, amaranto, porque não eram cereais que estavam na nossa dieta. Mas os incas comiam isso. Hábitos, vícios e costumes, frequência, quantidade e adaptação, né? Ele estava lá fazendo isso. Quer dizer, ele se adaptou a essa situação. Nós não. Nós começamos a colocar porque enfeitava, porque tem muita proteína, ótimo, tem muita proteína. Mas a gente também não sabe mais o que tem. Então, eu tenho uma amiga minha, uma nutricionista, que diz assim, que soja serve para 3 coisas. Fixar nitrogênio no solo, fazer ração animal e trazer paciente para o consultório dela. Porque todo esse processo é extremamente alergênico, é extremamente inflamatório. E nós comemos soja diluído em tudo. Eu estou apavorada, comprei um monte de grão lá, fiquei super feliz. Né? Falando, não, agora a minha dieta... Por exemplo, eu comprei farelo de aveia. Faz mal? E eu não sou exemplo para ninguém, hein? Sim. Olha para mim, o meu biotipo é... Então, farelo de aveia, por exemplo. Desde que você não coma com frequência e quantidade, né? Você rotacione. Por exemplo, pão multigrãos, 12 grãos. Não dá chance do meu processo imunológico, quando ele percebe uma proteína estranha, ele se defender. Então, se um dia eu como trigo, outro dia eu como cevada, outro dia eu como aveia, outro dia eu como um outro cereal qualquer, o meu sistema imunológico ele está trabalhando. Então, ele produz o sistema de defesa, produz os linfócitos, as células killers e vão trabalhando. Agora, de repente, eu mando 12 coisas diferentes para ele. Ele vai dizer, pô, esse pessoal vem vindo em turma agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho, o meu exército é pequenininho. Eu vou receber uma turma muito grande, uma variedade. Então, eu preciso me diferenciar e trabalhar. Mas aí vem o gastro e senta aqui e fala assim, eu estou com problema de retorno aqui dentro do estúdio, me ajuda aqui, tá, Fernando? Eu já passei o SMS para você. Ele corta um pedaço do estômago e do intestino fora. E aí, como é que faz o gastro que chega aqui e fala assim, olha, você tem que fazer consumo, não é, bacana de... cereal e de... me ajuda aí, de... Fibras. Que a gente encontra no cereal, né? Mas nos grãos. Mas não só no cereal, porque a fibra que tem no cereal, ela está muito ligada à casca do cereal. Né? Quando nós comemos o cereal, nós já industrializamos ele, nós já polimos ele e aproveitamos o amido dele só. Então, o glúten, por exemplo, que existe no trigo, na cevada, na aveia, ele é uma pequena película que protege o núcleo germinativo do grão. Então, ele por si só já é uma defesa. E para o nosso organismo é uma substância Zenilda, pede para tirar o retorno do áudio aqui, por favor. Tá? É só baixar aqui na caixinha, por gentileza. Eu vou continuar ouvindo o senhor, e bem como todos os demais aqui da mesa, mas vou fazer rapidinho o intervalo comercial, voltamos já já. Oi! Final de ano é tempo de reflexão. E todos nós devemos nos introspectar para saber quais foram os nossos acertos, quais foram os nossos erros e também perdoar. Perdoar aos outros e perdoar a nós próprios. Por isso, agora, no final do ano, faça os seus planos, renove as suas esperanças, mas, acima de tudo, coloque o perdão no seu caminho. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala. Agora comigo por telefone o Dr. Nelson Letísio, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo bem, Dr. Nelson? Tudo bom, Liliane? Como é que você está? Satisfação tê-lo aqui, viu?
Como é que é? Satisfação em recebê-lo aqui também, ainda que seja por telefone. Grande, Liliane, muito grande. Você fica muito bem de azul, sabia? Muito obrigada. Obrigada pelo carinho aí. Doutor Nelson, nós falávamos há pouco aqui sobre o melasma com a nossa dermatologista, que faz parte da nossa mesa, a doutora Daniela Schmidt Pimentel. E eu gostaria de saber, na sua área como cirurgião plástico, como é que é tratado essa questão aí do melasma? Olha, Liliane, a gente que trabalha com laser em cirurgia, porque a gente faz todas as cirurgias de blefaroplastia, algumas coisas, orelha em abano, essas coisas todas, rejuvenescimento da genitália feminina, tudo com laser, né? Então, a gente utiliza muito. E é uma coisa que eu gostaria de perguntar para a colega até, porque esse é o grande desafio, né? A gente não corta mais a pálpebra inferior para fazer uma blefaroplastia há muitos anos, uns 16 anos. E o desafio nosso é o seguinte, então como é que a gente trata a pele da pálpebra inferior quando está em excesso, com bolsa, essas coisas? Quando se trata de volume, você tira a bolsa, repõe gordura, faz uma série de coisas. Agora, quando tem excesso de pele e rugas todas, a gente trabalha fazendo um resurfacing da pele, ou seja, a gente faz um peeling a laser. Agora, é sabido que quando a paciente tem melasma, o grande vilão é o próprio laser. Você não pode fazer um laser numa pele com melasma, porque você vai piorar a situação. Agora, eu quero saber da colega o que fazer. Qual a sua sugestão, doutora Daniela? Então, o tratamento de escolha, ainda que a gente chama de padrão ouro para o melasma, continua sendo o ácido retinóico associado com hidroquinona e algum corticoide, que tem fórmulas prontas ou podem ser manipuladas. O laser é um tipo de tratamento que a gente pode associar, sim, em muitos casos com sucesso, mas a gente tem que lembrar que o melasma é uma doença recidivante, com chance de voltar. Então, a gente tem que ir aos poucos e vendo como cada paciente também vai responder. Existem alguns lasers que são mais específicos para o tratamento de melasma, e aí a gente tem que fazer uma opção entre eles com cada caso. Agora, existem alguns outros tipos de laser que podem causar rebote no melasma. Então, você trata, ele pode até piorar. Então, tem que ter bastante cuidado quando a gente for usar laser e fazer uma escolha especial assim, para cada tipo de paciente, principalmente para esses que têm melasma. Sim, mas e a utilização do laser de CO2, que é o grande vilão para o melasma? É esse que a gente trata a ruga, o excesso de pele. O que você faria? Uma paciente tem melasma. Ela precisa fazer laser na pálpebra inferior para tirar o excesso de pele. O que fazer? Eu ainda sou a favor de não usar o laser de CO2. Alguns pacientes melhoram, mas outros não. Então, não é a primeira escolha para o tratamento de melasma. Acho que você teria que optar por um tratamento, talvez, cirúrgico nesse tipo de paciente. Não, isso que eu estou dizendo. A gente não corta, porque eu prefiro tratar um melasma rebote do que mudar o formato da pálpebra. Porque é comum a gente ver as pacientes com o tarso, que é a parte onde é implantado os cílios, na pálpebra inferior, bem caída, com aquele olho arredondadinho, com aquela cara de boi no pasto, assim. Então fica horrível, né? Então você vai mudar o formato da pálpebra da pessoa. Então, às vezes eu prefiro tratar o melasma rebote do que mudar o formato da pálpebra. Agora, tratar o melasma rebote, o que você sugeriria para fazer? Olha, eu sugiro o tratamento clínico desse melasma rebote, com os ácidos mesmo, que é o padrão ouro, ou até tentar algum outro tipo de laser para o tratamento do melasma, que não o CO2. Ok, doutor Nelson? Muito bom, Liliane. A gente sempre debatendo, tentando aprender um pouquinho como você faz com todo mundo. Eu estava vendo o negócio dos grãos aí, você ficou preocupada. Doutor Nelson, a gente acha que está no caminho certo. Eu estou comendo igual passarinho lá, está cheio de... Como é que fala? Como é que fala aquela comida? Alpiste em casa. Meus filhos falam, mamãe, o que é isso? É alpiste, meu filho, para a gente cantar mais bonito. Agora vou ter que tirar tudo também. Enfim, né, doutor Nelson? Se tivéssemos um estômago adaptado a comer os cereais, teríamos o estômago do passarinho, né? É verdade. Aliás, eu queria o corpinho do passarinho, mas tudo bem. Doutor Nelson, um abraço, querido. Olha, aquele velho ditado, passarinho que come pedra sabe o que tem, né? Então é complicado, né? Muito bom. Um beijo, Liliane. Saúde e paz para todos.
Para todos nós. Doutor Nelson, querido doutor Nelson Letício, que participa sempre aqui conosco às quartas-feiras. Gente, dados da Secretaria de São Paulo revelam que a endometriose leva diariamente 7 mulheres para o centro cirúrgico, apenas em hospitais públicos do estado. A cirurgia é feita por videolaparoscopia com uma pequena incisão, cauterizando então os focos da doença. Para casos leves, o tratamento pode se dar por remédios e mesmo com a ajuda de acupuntura, homeopatia ou dieta. Quer dizer, tem solução, né, doutor Sérgio, para a endometriose? Tem solução, tem solução. O que eu falei, o tratamento com medicação para paciente que não quer engravidar, ele ajuda essas pacientes, melhora a dor delas em mais ou menos 70% das vezes. Tem 30% das mulheres, então, que não melhoram. E aí a gente parte, eventualmente, para cirurgias. E o resultado das cirurgias é muito bom. 90%, mais ou menos, das mulheres melhoram com as cirurgias. Mas é só fazendo uma correção do que você falou, da cauterização dos focos. Cauterizar é queimar, né? Você estava falando do laser, queimar. Em endometriose, não. A gente precisa retirar a lesão. Não adianta só queimar, porque se a gente queima, a chance é muito grande de deixar a doença para trás, na verdade. A doença fica por lá. Então, tem que retirar. E, por causa disso, são centros especializados que costumam fazer o tratamento da Mas no doença. serviço público já tem disponibilizado? Tem. A gente tem no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, vários outros lugares, o Hospital Pérola Baiton, a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, a Santa Casa, tem um serviço bom. É que, infelizmente, a gente tem um volume muito grande de pacientes. Gente, né? eu tenho dados aqui que a endometriose é causa de 7 cirurgias por dia aqui em São Paulo. Nos serviços públicos. Nos serviços públicos. É, e aí essa mulher que se submete a esse tipo de cirurgia da endometriose por videolaparoscopia volta à sua função normal em quanto tempo? Não, em videolaparoscopia, dependendo, obviamente, da extensão da cirurgia, são cirurgias muito rápidas. Se for uma cirurgia pequena, em um dia a paciente já está indo para casa e uma semana ela está nas atividades habituais. Cirurgias maiores, cirurgias intestinais, entre 2 e 3 semanas. Isso porque a laparoscopia faz com que a gente opere com incisões pequenas e a recuperação é melhor. Claro, gente, você sabe escolher aí a sua escova de dente? Não? Então vai aprender agora. A cada ano, inúmeros modelos de escovas são lançados aí no mercado, cada uma com uma promessa diferente para limpar, polir, clarear e penetrar em espaços mínimos. São formatos e tamanhos diferentes, tipos variados de cerdas, funções como limpadores de língua e outras. Afinal, doutora Aune, como é que a gente escolhe uma escova de dente? Bem, o principal são as cerdas, elas têm que serem macias ou extra macias. Jamais escovas de cerdas médias ou duras, porque com o passar do tempo essas cerdas acabam desgastando o esmalte do dente. E depende muito da pressão que o paciente faz. Se ele tem uma força muito grande, uma empunhadura e aplica uma força grande quando põe a escova contra o dente, com o tempo ele vai perdendo esse esmalte, vai desgastando. Então a gente orienta sempre, primeira coisa, a cabeça da escova tem que ser pequena. Então procurar escovas de dente com cabeça pequena, da parte ativa. As pontas das cerdas têm que serem arredondadas. E o uso dela é faz importante. sentido para poder alcançar. Alcançar a parte mais posterior. Ver o preço também. Hoje, todas as marcas de escovas disponíveis nos mercados para nós comprarmos são boas. Então, procurar um preço acessível, justo, e ficar sempre de olho no tempo de escova. Quanto tempo essas cerdas começam a tem gente que esgarçar. só troca uma vez por ano. Né? Aniversário da escova acontece uma vez por ano também. Mas aí não pode, né? Quanto tempo tem que durar uma escova de dente? Ela tem que durar pelo menos 2 meses. Se ela está durando 1 mês, é porque você está aplicando força demais. E se ela está durando muito tempo, você não está limpando direito. Então, a média de duração são 2 meses. Procurar, depois que você fez a higienização, fazer uma higiene dessa escova com álcool. Importante. Eu só lavava, não? Então, você lava e depois você joga um álcool. Hoje nós só temos o álcool a 46%.
infelizmente, né, que o poder antisséptico dele não é tão grande, que o ideal seria 70%, não sei porque enfiaram mais água no álcool, acho que é para render mais, né? Só pode. Que para nós é um problema. E depois que você fez a higienização, lavar com a água, jogar álcool e pôr o protetor da escova ou guardar a escova no armário. Jamais deixar essa escova no banheiro, porque se você deu descarga, aquilo lá infecta o banheiro inteiro, você está infectando a sua escova de dentes também. Então, uma caixinha... uma caixinha e importante, tampar o vaso sanitário. Sempre que for dar a descarga, tampar o vaso sanitário. E fazer a asepsia da escova toda vez que você fizer a higienização. Que aquilo lá fica também, se você não aplica esse antisséptico, aquilo lá fica formando bactérias ali em cima. Claro. Faz todo sentido. E hoje tem escovas também, Então, quem deixa lá a exposição, né, a sua escova de dente, que tenha pelo menos a proteção das cerdas. A proteção e tampar o vaso também, que é importantíssimo. Claro, né? Usou, tampa e dá descarga, não deixar aberto. Né? Mas tem gente que é apegada às coisas, entendeu? Quer despedir, quer dar tchau, quer falar, né? Tá indo embora, vai cedo, enfim. Então, todo cuidado é pouco. Muito bem, a outra questão é que eu vou tratar com vocês já, é que alimentos, gente, podem ajudar a limpar o organismo. Se por um lado o chiclete sem açúcar limpa os dentes, não é? Você pode vai aprender agora que os alimentos podem ajudar a limpar e desintoxicar o organismo, para dar um equilíbrio e recuperar. Uma boa sugestão é abusar da água de coco, de sucos, que podem unir a hidratação da água com verduras escuras e frutas que eliminam as toxinas, como abacaxi, maçã e melancia. É isso, Fábio? É isso mesmo. Toda vez que a gente come alimentos crus, nós promovemos ao nosso trato gastrointestinal, ao nosso intestino, um trânsito bastante bom. As bactérias saprófitas dentro do intestino agradecerão isso, porque essa celulose ela precisa dela. Ela vai consumir essa celulose. Então, toda vez que a gente puder comer esses alimentos crus, com frutas, folhas e alguns tubérculos, alguns legumes, isso é saudável. Tá? Isso é a nossa origem. E se a gente triturar? Mesma Batendo coisa. num suco lá natural. Agora, pensa bem, quando você coloca o alimento em pedaços maior na boca e você tem que mastigá-los, o que você está promovendo? Com que algumas enzimas e a própria saliva ajudem a esse processo todo. Então, quando ela vai para o estômago, ela já vai dentro de um processo de digestão. Quando ela passa para a primeira porção do intestino delgado, ela já já vai numa outra forma de apresentação. Então, aquele alimento que você põe na boca, dá uma rodadinha na boca, engole ele inteiro, ele vai ficar muito mais tempo dentro de todo esse processo. Então, nós não temos esse monte de dente molar, incisivo, canino. À toa, né? À toa, né? É para usar. É para usar. Então, isso identifica que nós somos carnívoros. Nós temos incisivos, molares e caninos. Nós mordemos, rasgamos e amassamos. Né? Então, a mesma coisa acontece com os tubérculos, a mesma coisa acontece com as folhas, com os vegetais. Esse processo de mastigação é extremamente importante para o processo digestório no total. Porque essa máquina ela tem que trabalhar. Eu sempre digo assim, beba muita água durante o dia, mas nunca beba um copo de água de uma vez. Porque nós passamos horas montando ou fabricando enzimas e fabricando ácidos para que o nosso estômago esteja preparado para receber o alimento. De repente, eu tomo um copo de água, né, fresco, é muito gostoso, é prazeroso. Mas tudo aquilo que eu preparei durante 2 horas, eu lavei. Olha só. E aí? Muito bom. Então, já é uma desculpa para beber mais devagar. Não, é assim, tome por hábito ter um copo de água, uma garrafa de água perto de você e tome sempre um copinho de água. 50, o equivalente a uma xicrinha de café. E beba. A cada 10 minutos você toma uma xicrinha. Você não precisa sentir sede para tomar água. Você precisa se hidratar durante o dia. Se você fizer esse processo, você vai chegar no final do dia consumindo de 3 a 3,5 litros de água. Muito bem. Olha aqui, ó. A Neide da Lapa, doutora Daniela, eu tive câncer de pele e operei. Queria saber se existe filtro solar para proteger melhor a minha pele. Como você já teve uma vez câncer de pele,
mostra que você já teve uma exposição solar importante ou que você tem a pele muito clara, que tem mais chance de ter câncer de pele. O importante é você usar filtro solar todos os dias, lembrar de reaplicar ao longo do dia, que é difícil, muitas vezes a gente acaba esquecendo. E hoje, bem recente, existem alguns filtros mais específicos que têm princípios ativos que protegem o DNA. Mas o mais importante é fazer o uso correto do filtro solar, na quantidade correta, e lembrar de reaplicar ao longo do dia. Uma mulher grávida precisa ter mais cuidado com seus dentes, doutora Aone, inclusive no atendimento odontológico durante a gestação? Pergunta aqui o Jaime do Jardim Bonfilioli. A gestante deve ter o maior cuidado por causa das mudanças hormonais que ocorrem, favorecem uma gengivite. Então, é interessante ela fazer uma higienização mais do que de costume e procurar o cirurgião dentista para fazer o acompanhamento, logo no início, no meio da gestação e no final. Muito bem, a Marta do Brooklyn. Daniela, eu tenho muitas manchas brancas na pele. Ela diz ter 77 anos. Que poderá ser essas manchas? Geralmente são manchas nos membros superiores e inferiores, chamadas de leucodermia puntatas, e isso é uma resposta ao seu organismo ao sol que você tomou ao longo da vida. Não quer dizer que isso não é câncer de pele, nem vai ser, mas mostra que você teve uma exposição solar intensa ao longo da vida. A Júlia Bertolo, ligada aqui na Penha, ela do bairro da Penha, disse: doutor Sérgio, que poderia nos explicar o que pode ser uma pré-menopausa, como foi falado pela Liliane? Eu inventei, na verdade, né? Não sei nem se existe isso. Não, o que existe é o climatério, né? Isso. O climatério é um período da vida da mulher que os hormônios começam a deixar de ser produzidos na quantidade que estava sendo produzido. E aí, até a hora que chega a menopausa. Menopausa é o nome da última menstruação. Aquela foi a última menstruação, aquilo chama menopausa. Tá. O período, então, chama climatério. Que eu dei o nome de pré-pausa. É como se demorasse 2, 3 anos até parar de menstruar. Aline de Perus, doutor Sérgio, a endometriose pode ser identificada com o exame do Papa Nicolau ou qual outro? Não. Ela diz que sempre teve cólicas fortes, tem cisto no ovário e mioma. Será que poderia também ter aí a ver com endometriose? Todos os ginecologistas que passei nunca falaram nada. O que acontece é que demora, na média, no Brasil, e não só no Brasil, em outros países, de 7 a 8 anos para a pessoa conseguir chegar no diagnóstico da endometriose. Nossa! Ela passa, em média, por 5 médicos diferentes. Por falta de especialização, de conhecimento e do exame especializado. O Papa Nicolau não tem nada a ver com endometriose. O que precisa é de uma avaliação clínica do ginecologista e um exame especializado, que é um ultrassom ou uma ressonância. Aí é mas especializado. Entendi. Aí é possível ver. A Maria Selma, do Jardim Brasil. Doutora Aone, quando se perde um dente, é possível que o aparelho ortodôntico corrija a falha deixada? Minha filha perdeu o primeiro premolar e não teve como corrigir com um canal. Então, precisa ser feito rapidamente um implante dentário. Para poder preencher o espaço. Para preencher e o osso não reabsorver, né? Porque tudo que a gente deixa de usar perde a função e atrofia. Então, perder o dente, o ideal é a gente fazer a cirurgia de implante imediato. Então, extrai o dente e coloca o implante na mesma sessão. Esse é o ideal. Tá. Agora, se ela está comentando de ortodontista, de colocar aparelho ortodôntico, fazer uma avaliação com o ortodontista para ver se necessita ou não fazer A Júlia do Carmo do Sumaré, doutor Fábio, além da intolerância alimentar, a pessoa pode ter também intolerância alcoólica e que possa afetar, inclusive, o seu aparelho digestivo? O álcool, ele não faz parte do processo nutricional, né? Ele é um elemento estranho, altamente agressivo, né? Onde ele vai agredir a mucosa primeiro, depois ele vai entrar dentro da célula, a célula vai metabolizar esse álcool, então isso não é um processo normal. Então, a intolerância a álcool, ela não existe. Existe o excesso de álcool. Né? A Janaína da Bela Vista, doutor Fábio, a dieta detox à base de sucos pode mesmo limpar o organismo? Diz ela, ou só emagrece? Porque em uma semana ela disse ter perdido 3 quilos, que eu quero essa dieta aí. O problema é que engordei tudo de novo. Varia de organismo para organismo, mas perdeu água, né? Hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade. Né? Não adianta você fazer a dieta detox e achar que vai continuar nesse processo a vida toda. Precisa tomar muito cuidado com essas dietas detox,
porque você pode incluir numa dessas preparações ou numa dessas fórmulas um alimento ou um nutriente ou uma proteína que o nosso organismo reconhece como proteína estranha. E aí monta esse processo inflamatório. Então, é interessante que todo esse processo de desintoxicação seja acompanhado por um nutrólogo, por um nutricionista, por um profissional habilitado a isso. Porque na banca de jornal hoje tem 2.000 publicações de dietas milagrosas, hein? Precisa tomar cuidado com isso. A Geralda Vila Maria, doutora Daniela, bronzeamento artificial ainda está sendo permitido graças a uma liminar na Justiça? Olha, a gente sabe que está proibido, a gente sabe que existem algumas clínicas que ainda estão fazendo, mas é super importante não fazer, seguir essa orientação, porque aumenta, sim, o risco de câncer de pele e um envelhecimento mais precoce, porque você recebe a radiação bem próxima da pele. E os que maquiam a pele? Os autobronzeadores. Esses não tem problema nenhum, pode ser usado, não vai causar nenhum tipo de mal para a pele, não vai causar câncer de pele, só precisa ser aplicado bem direitinho para não ter mancha do próprio produto, mas não causa nenhum mal para a pele. Existe alguma dica, quer dizer, como essa pele tem que estar preparada para receber esses autobronzeadores? A gente pode fazer alguma esfoliação, alguma coisa nesse sentido antes, mas o mais importante é aplicar de uma maneira homogênea. E a pele tem que estar seca, úmida? Seca. Seca, sempre seca? Sempre seca. E aí, varia de produto para produto? Ou você pode... por exemplo, agora eu quero chegar no Réveillon bronzeada. Eu posso usar de forma excessiva ou varia de produto para produto? Não, pode usar. Pode começar a usar agora, de uma maneira progressiva, e vai pegando cor bem rápido. É interessante, muito melhor opção do que um bronzeamento artificial, que nós dermatologistas somos completamente contra o bronzeamento artificial, mas deixamos os pacientes usarem os autobronzeadores com tranquilidade. É comum ressecar essa pele? Muito comum, então é importante usar um hidratante depois. Muito bom. Olha, aqui eu quero oferecer o livro Dr. Aônio Genículo para a dona Neide, nossa amiga lá da Lapa. E olha aí, o sorrir faz bem. Para a Geralda da Vila Maria, que vão levar o livro, mas lembrando que para retirá-los, você deve ligar para 50 52 5555 e saber lá maiores informações, tá? 50 52 5555. A gente termina aqui o Gente que Fala, agradecendo a presença e participação dos nossos ilustres amigos, a começar por ela, dermatologista Daniela Schmidt Pimentel. Tem algum endereço eletrônico, Daniela? www.clinicaefesos.com.br. Muito obrigada. Também ao doutor Sérgio. Tem algum contato eletrônico? Tem o endometrioseonline.com.br. Muito bom, muito obrigado por sua participação. Viu, doutor Aônio? Obrigado pelos livros, pelo tempo. Obrigado pela oportunidade. Deixo aqui a minha fanpage, Dr. Aônio Vieira, e meu site, aonivieira.com.br. Qualquer dúvida, nós respondemos. Doutor Fábio Criciúnas. Então, temos um site, www.intoleranciaalimentar.com.br. Obrigado pelo convite, obrigado pelos colegas aqui também que participaram da mesa. Muito bom também ter tido você aí como telespectador e ouvinte. Lembrando que Gente que Fala tem a direção-geral de jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Ticarelli, São Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benê. Um beijo a todos e até o próximo.